Então, pessoal, muito bom dia. Vamos para uma aula especial hoje. Uma aula especial por quê? Porque essa aula, ela será enviada, o link dessa aula será enviado para todas as turmas do CEPMG. Tá? É uma aula comemorativa para tentar esclarecer um pouco do que foi, né, o processo de independência do Brasil, né? O que foi realmente o 7 de setembro, do qual nós comemoramos a data aí da independência do Brasil. Qual a importância de todo esse processo, inclusive para nós brasileiros, no dia de hoje, né? Porque muitas vezes a gente, quando está aí nas séries iniciais do ensino fundamental, a gente vê muito falar da independência, a gente comemora a independência do Brasil, tá? Inclusive a gente canta, né, de uma forma bem cívica o hino da independência do Brasil, porém a maioria, grande parte dos alunos não sabe do que se trata e a importância desse evento para o Brasil, né? Primeiro, eu vou falar um pouco a respeito dos antecedentes da independência do Brasil. Vou fazer aqui um paralelo, uma linha histórica, para vocês entenderem, né? Todos vocês entenderem o seguinte: a independência do Brasil deveria ter acontecido antes, poderia ter acontecido antes, ela foi tardia demais, se comparado com os outros processos de independência dos países americanos. O processo de independência do Brasil foi atípico ou foi igual aos demais? A gente vai esclarecer isso nessa aula. Talvez ela fique um pouco mais longa do que a gente está acostumado, né? Talvez ela ultrapasse os 20 minutos, porque é um tema, é um assunto muito interessante. Primeiro, a história do Brasil. A história do Brasil ela está dividida da seguinte forma. Depois eu vou explicar. Existia a história do Brasil antes da chegada dos portugueses? A gente sabe que não. Por quê? Tem muita gente que vai rebater, pode até pensar de forma crítica, mas e os nativos? Ótimo, os nativos eles existiam sim. Tá? Antes da chegada de Cabral, lá no ano de 1500, os nativos já existiam aqui na América, porém a história, tá, do Brasil ela não era registrada, né? Por mais que existiam pessoas habitando aqui a América, essa história ela não era registrada. Então a gente conta como história do Brasil a partir da chegada, né, dos portugueses no ano de 1500. É a data que tem como marco inicial aí para contar a história do Brasil. Ok? Isso não significa que os nativos não tenham importância. A história dos nativos que viveram antes de 1500 não tem importância. Tem grande importância e relevância sim, porque nós somos resultado de um processo de miscigenação, de mistura de raças. Nós temos sangue desse nativo, nós temos sangue africano, europeu e desse nativo. Então, assim, é um grupo, tá, muito importante para nós brasileiros hoje, porém a sua história ela não foi registrada, né? Não existiam registros, então a gente não sabe ao certo como esses nativos viviam, né? A partir da chegada dos portugueses, essa história começa a ser relatada com a visão eurocêntrica, né? A visão do europeu sobre o nativo. Então é a partir do ano de 1500 que inicia essa história do Brasil, tá? De 1500, vou fazer um breve resumo para a gente chegar na independência, né? De 1500 a 1530, nós temos um período histórico que nós chamamos de período pré-colonial. Tá? Por que período pré-colonial, professor? Eu não vou aprofundar, como eu já disse, senão essa aula vai ultrapassar 1 hora e vai ficar cansativo para vocês. Período pré-colonial pelo fato do seguinte, tá? Nesses 30 primeiros anos, como os portugueses não encontraram pedras preciosas ou metais preciosos em abundância no litoral brasileiro, tá? Eles não tinham aquela ideia de se fixar aqui na América. A princípio, a ideia que eles tinham era o seguinte: era explorar todo o metal precioso, retornar para Portugal. Porém, como eles não encontraram nesses 30 primeiros anos, a ideia era o seguinte: vamos extrair aquilo que tem valor comercial na Europa, no caso o pau-brasil,
A gente extrai, leva toda essa madeira para a Europa e abandona a colônia. Por muitas vezes, de acordo com registros, os colonizadores tinham a ideia de abandonar a colônia brasileira, né? Eles tinham a ideia de abandonar pelo fato de que, se comparado com os espanhóis, tá, que chegaram aqui na América e encontraram metais preciosos e pedras preciosas em abundância, os portugueses não encontraram com tanta facilidade. Então, esses 30 primeiros anos é pré-colonial. Por quê? Porque não houve intenção nenhuma dos portugueses em fixar uma colônia aqui. Daí para frente, a partir de 1530, 1534 para frente, quando eles avançam para o centro do Brasil e começam a descobrir algumas jazidas, né, de pedras preciosas e metais preciosos, eles começam o processo de colonização. Tá? De 1530 até, olha a distância, né, galera? De 1530 até 1815, o Brasil tem status de colônia. Tá? De 1530 até 1815, o Brasil tem status de colônia. O que acontece em 1815, né, que vai tirar o Brasil, né, dessa posição de colônia e vai igualar o Brasil com Portugal, né? Em 1815, Dom João VI declara que o Brasil se tornaria província de Portugal, né? O Brasil passa a ser província de Portugal e não mais colônia de Portugal. Na prática, galera, tá? Era meio que uma divisão de um país em continentes diferentes. Dom João VI ele iguala o Brasil agora, tornando-se província de Portugal, ele iguala o Brasil a Portugal. Ambos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Tá? A partir de 1815, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal. Porém, de 1815 até 1821, tá? Que é a permanência de Dom João VI aqui no Brasil, o Brasil é a província de Portugal, né? Em 1821, Dom João VI, aclamado pelos portugueses, retorna para a Europa, retorna para governar Portugal e deixa o seu filho Dom Pedro I aqui no Brasil, que posteriormente, no ano seguinte, em 1822, no dia 7, né, de setembro de 1822, vai declarar a independência do Brasil. O Brasil vai se tornar independente de Portugal. Mas foi simples assim, teve conflito, não teve, foi um processo que aconteceu da noite para o dia, né? Dom Pedro I declarou a independência e pronto, acabou? Não, tá? Nós temos alguns antecedentes da proclamação da independência. Tá? Como assim, professor? Primeiro, alguns fatores, tá, vão fazer com que a independência aconteça. Primeiro é a vinda da família real portuguesa para o Brasil, no ano de 1808. Tá? No ano de 1808, o Brasil, a colônia brasileira, era governada através de Portugal. Tá? Era governada de Portugal. A colônia brasileira compartilhava o mesmo governo com Portugal. Dom João VI, que nesse momento era o príncipe regente, tá? Ele não era o imperador de Portugal, a sua mãe era a imperatriz, porém, por problemas psicológicos, ela foi declarada, ela é insana, ela não poderia governar, e ele assumiu, Dom João VI, filho da tão famosa, né, Maria Louca, assume como príncipe regente e governa Portugal e a colônia portuguesa, que nesse momento é o Brasil. Tá? Então, até 1808, o Brasil foi governado, né, por imperadores portugueses, ou no caso, Dom João VI, um príncipe regente. Quando a família real portuguesa vem para o Brasil em 1808, fugindo da perseguição de Napoleão Bonaparte, o imperador português se instala aqui no Brasil, né? A gente sabe que, mais precisamente no Rio de Janeiro, ele se instala no Rio de Janeiro e começa a governar Portugal aqui da colônia. Então, assim, em termos de valores, a gente vai ver uma inversão de valores. Tá? Antes, o Brasil era governado de Portugal. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, Portugal passa a ser governado aqui do Brasil. Então, houve uma inversão de valores. O status da colônia começa a se elevar. A vinda da família real portuguesa para o Brasil foi o primeiro passo para um processo de independência. Tá?
para um processo de independência. Eu não vou dizer que o primeiro passo, mas talvez o mais importante. Tá? Não foi o primeiro passo, porque a gente tinha conflitos, né? Ainda no século XVIII, a gente tinha conflitos separatistas, né? Em busca da independência. Mas a vinda da família real foi o principal fator aí que contribuiu para a nossa independência. Então a chegada da corte portuguesa em 1808 vai mudar principalmente a cara do Rio de Janeiro. Tá? Vai mudar a estrutura do Rio de Janeiro. Tudo para quê? Para abrigar a família real portuguesa. Essa família que vem para cá, fugida, né? Dom João VI, Carlota Joaquina, a mãe de Dom João VI, além de toda a corte portuguesa, né? Que vem se instalar aqui no Brasil, ela não vai viver num país, tá? Onde não existe a estrutura. Então a chegada da corte portuguesa vai fazer com que a colônia evolua. Tá? Vai criar hospitais, as primeiras escolas, né? As primeiras escolas de nível superior, teatro, Casa das Armas, Banco do Brasil, vai ser criado nesse momento para armazenar, guardar a riqueza, principalmente na corte portuguesa. Então a vinda da família real foi muito importante para que o Brasil se tornasse independente. Porém, antes da chegada da família real, nós temos alguns movimentos, né, que nós chamamos os movimentos que precederam esse acontecimento. Tá? Ainda no século XVIII, lá no ano de 1788, nós tivemos a Conjuração Mineira, a tão famosa Inconfidência Mineira, que assim como a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana tinha por objetivo, tá? Esses movimentos tinham por objetivo a separação, a independência. Eram movimentos que lutavam, tá? Pela independência da colônia brasileira. Eles já queriam, muito antes da vinda da corte portuguesa para o Brasil, no ano de 1808, os mineiros, os baianos e os pernambucanos, tá, criaram revoluções. Essas revoluções são conflitos regionais, tá, que ambas, né, todas as três conjurações aí vão perder para o exército na época, esses conflitos, mas são conflitos separatistas. O que isso significa? Significa que eles querem a sua independência. Tá? São conflitos separatistas que lutam pela independência do Brasil. Então, muito antes da proclamação em si, lá em 1822, muito antes da proclamação da independência, existem brasileiros, tá, já nascidos aqui, colonos, porque não tem status ainda, né, de brasileiro, né, mas colonos brasileiros nascidos aqui na América vão lutar para se tornar independente. Tudo isso por quê? Principalmente devido aos altos impostos cobrados pela coroa portuguesa. Tá? Os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa fez com que algumas regiões do Brasil lutassem pela independência. Vamos fazer uma comparação. Eu até vi um especialista recentemente fazendo uma crítica muito forte sobre a independência do Brasil, fazendo uma comparação com os outros processos de independência que aconteceram aqui na América. Eu não vou estar fazendo uma crítica, mas eu vou estar explicando para vocês o seguinte. Tá? Se você analisar todo o contexto da proclamação dos países aqui da América, da proclamação de independência, né? O processo de independência aqui na América, o único que envolve, tem como um líder, principal líder, um membro da família real, da coroa que colonizou essa colônia, é o Brasil. Talvez o mais pacífico de todos seja aqui no Brasil. Teve, é claro, aqueles que eram a favor, né, principalmente o Partido Português, que era mantido aqui no Brasil, onde grande parte desse partido eram militares aposentados. Eles foram contra a independência, eles lutaram. Teve conflito? Teve, mas a gente não pode comparar, um exemplo, com a revolução, né, de Simão Bolívar na Venezuela para o processo de independência. Tá? A gente não pode comparar, um exemplo, com a guerra da independência norte-americana, que vai durar longos 8 anos de conflito. Né? Foi guerra entre colonos e ingleses para quê? Para que
os Estados Unidos se tornassem independentes. Se você fizer uma comparação entre o que aconteceu nos outros países latino-americanos, cujo estopim, o principal símbolo é Simão Bolívar, líder revolucionário venezuelano, e o que aconteceu nos Estados Unidos, se você fizer uma comparação com o processo de independência do Brasil é completamente atípico daquilo que a gente vê nas outras regiões, é completamente diferente, é pacífico. Tá? Dom Pedro I, ali às margens do rio Ipiranga, né, com toda aquela ilustração extraordinária, que eu não vou aprofundar nisso aí, né, porque a gente sabe que uma das principais representações, né, o rio Ipiranga tem até onda, uma guerra, um conflito, mas a gente sabe que na prática não foi assim, né? Então o processo de independência do Brasil é mais tranquilo. Tá? Dom Pedro I, simplesmente à margem do rio Ipiranga, grita, né, dá o famoso grito de independência do Brasil, independência ou morte, e torna o Brasil independente de Portugal. Então, se a gente fizer uma comparação com os outros processos de independência do Brasil, foi muito mais tranquilo. Tá? Porém, tá, não precisa pensar, né, que ele foi exclusivo do ano de 1822, não. Tá? Algumas regiões do Brasil, como por exemplo Minas Gerais, a Bahia e Pernambuco, já pediam, na verdade, já exigiam, na verdade, isso foi expresso através de conflito, a independência do Brasil. Nós temos aqui um exemplo, a Conjuração Mineira, Baiana e a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana talvez seja aquele conflito que esteja mais próximo da independência, porque a Revolução Pernambucana, 1817, independência do Brasil, 1822. Então, é o que aconteceu mais próximo. Mas no século passado, no século anterior à proclamação da independência, a gente ainda já tem conflitos aí que nós consideramos como conflitos separatistas, que é a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Tá? São revoluções em busca do Brasil se tornar um país independente. Mesmo durante o Brasil colonial, ele era dividido, existiam dois partidos. Não, a gente não deve considerar partido político, tá, galera? Quando fala em partido, vem a ideia de partido político. A gente não deve considerar como os partidos políticos de hoje. Porém, existiam grupos que eram a favor da independência do Brasil e existiam grupos que eram a favor da manutenção do Brasil como colônia. Tá? Então, existia essa divisão. Nós tínhamos o Partido Português, que era formado principalmente por militares aposentados, ligados à coroa portuguesa, e mesmo depois do Brasil se equiparar com Portugal em 1815, se tornando uma província de Portugal, tá? Esse partido português ele era a favor do quê? Da recolonização do Brasil. Tá? E eram militares que residiam aqui no Brasil, então eles eram a favor do quê? Da recolonização. Eles queriam que o nosso país voltasse a ser colônia. O status de província de Portugal era um status muito importante para o partido português e que isso não deveria ser aplicado à colônia aqui no Brasil. Eles lutavam pelo processo de recolonização do Brasil, que o Brasil voltasse a ter o status de colônia. E tinha o Partido Brasileiro, que era formado principalmente por latifundiários, né, aqueles grandes latifundiários que pagavam tributos em excesso para a coroa portuguesa e lutavam pela independência da colônia. Tá? Eles queriam, esse Partido Brasileiro era a oposição à coroa portuguesa e queria que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Ok? A proclamação da independência ela vai acontecer, tão famoso grito do Ipiranga vai acontecer nessa data. No dia 7/9 de 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Isso é importante porque, como Dom João VI havia retornado um ano antes, em 1821, Dom João VI retornou, que era, nesse momento, o imperador do Brasil, ele retorna para Portugal. Se o Brasil não se tornasse um país independente, nós voltaríamos a ser governados de Portugal. Porém, tá? Dom Pedro I, filho de Dom João VI, ele não parte junto com a sua família, ele permanece aqui no Brasil. Então a gente tem um tão famoso Dia do Figo, lá no dia 4/5 de 1822, é o tão famoso Dia do Figo. O Dia do Figo é o quê?
Dom Pedro I, antes da proclamação da independência, ele declara o seguinte, que para o bem da nação, para o bem do Brasil, ele fica, que as ideias de tornar um país independente eram claras na cabeça de Dom Pedro I. Tá? Existem alguns historiadores, inclusive eu, a gente sabe que isso foi uma estratégia. A gente sabe que isso foi uma estratégia ligada a Dom João VI, principalmente para quê? Para que ambos pudessem governar tanto Portugal quanto o Brasil, para que eles não perdessem o poder, né, dessas duas regiões. A gente sabe que foi uma estratégia política, mas tem o famoso dia do fica, o momento em que Dom Pedro I diz que, por o bem da nação, ele fica, e que a independência do Brasil seria questão de tempo, que ela iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, lá no dia 7, né, do 9 de 1822, então, o famoso 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declara o Brasil um país independente de Portugal. O Brasil, a partir de agora, não tem mais vínculo com Portugal, não recebe mais ordens diretas de Portugal, se torna independente. É como se o Brasil tivesse atingido a maioridade. Sabe, o garotão hoje, o jovem, até 16, 17 anos, fica ali, né, se sente um pouco preso à família, faz 18 anos, parece que se tornou dono do mundo, independente. Hoje eu não dependo de mais ninguém, mas continua ali no pé, né? Grudado até 30, 40 anos de idade. Então, o processo de independência do Brasil foi isso, tá? Só que precisava, tá, de que algumas potências da época, inclusive Portugal, reconhecessem a nossa independência, para não haver conflitos com outros países, porque Portugal, mais cedo ou mais tarde, poderia reivindicar as terras, porque o Brasil foi um acordo firmado lá no Tratado de Tordesilhas, né, lá em 1494, foi um acordo entre Portugal e Espanha. Então o Brasil era uma conquista de Portugal, então poderia ter conflito. Mas para que isso não acontecesse, no ano de 1824, 2 anos depois da proclamação da independência, os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil. Reconhece o Brasil como um país independente. 2 anos depois, os Estados Unidos declaram reconhecer o Brasil como um país independente. Até porque todo o processo de independência dos Estados Unidos foi muito mais rápido. O processo de colonização foi tardio e o processo de independência aconteceu de uma forma mais... aconteceu antes, na verdade, né, do processo de independência do Brasil. Então, por isso, os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. No ano de 1825, Portugal reconhece a independência do Brasil. Ah, foi simples assim? 3 anos depois? Não foi tão simples assim, tá? Portugal só reconhece a independência do Brasil depois que o Brasil paga uma multa altíssima para Portugal. Então, além, né, do grito às margens do rio Ipiranga de Dom Pedro I, tá, o Brasil teve que pagar uma indenização para Portugal. Olha, eu até aceito você se tornar um país independente, porém você precisa me indenizar. Essas terras são minhas. Tá? Então, em 1825, Portugal declara o Brasil um país independente, porém mediante a pagamento de indenização, de multa, ok? Nós tivemos que pagar, além de ter sido explorado por mais de 300 anos por Portugal, né? Quando Portugal já havia subtraído daqui quase todas as nossas riquezas, quando o Brasil resolve se tornar um país independente, ainda tem que pagar a multa para que os portugueses reconheçam a nossa independência. E no ano de 1827, a Inglaterra lembra, principalmente para os alunos do ensino médio que já viram esse tema, lembra que a nação amiga de Portugal era a Inglaterra. Tanto que a família, a coroa portuguesa, veio fugido aqui para a América com suporte, né, da esquadra da Marinha Inglesa. A Marinha Inglesa vai dar todo o suporte para que a coroa portuguesa chegue em segurança aqui no Brasil, porque era considerada a nação amiga, era com a Inglaterra
que Portugal mantinha todas as relações comerciais, as principais relações comerciais de Portugal era com a Inglaterra. Com a vinda da coroa portuguesa, com a chegada da coroa portuguesa em 1808, primeira atitude de Dom João VI foi declarar a abertura dos portos, né, com as nações amigas, mas a nação amiga era a Inglaterra, então era a principal nação que comercializava não só com Portugal, mas agora com a colônia, diretamente com a colônia, diretamente com o Brasil. Então, assim, o Brasil dependia de um aval da Inglaterra para se tornar independente efetivamente. Nesse momento, sim. Por quê? Porque era a principal compradora de matéria-prima, era a principal vendedora de produto manufaturado aqui no Brasil, então existia essa relação comercial. Então, para que a Inglaterra considerasse lá em 1827 o Brasil um país independente, então o Brasil teve que assinar um acordo de comércio, basicamente comércio exclusivo com a Inglaterra por mais 15 anos. Tá? Então, em 1827, o Brasil assina um acordo de comércio com a Inglaterra por mais 15 anos, e nesse ano a Inglaterra considera o Brasil um país independente. Todo esse processo, tá, que nós estudamos, os antecedentes aí, da proclamação da independência, estão diretamente relacionados ao 7 de setembro. Tá? Tão famoso o 7 de setembro, a independência do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem assistiu até o final do vídeo, espero que todos vocês tenham assistido até o final. Eu quero um resumo dessa videoaula, e vocês vão enviar para o meu e-mail, vocês já têm o meu e-mail, né? Os alunos do CEPMG Dr. Iglesias já têm o meu e-mail, então vocês vão fazer um resumão dessa aula e enviar para mim. Essa é a nossa atividade da semana. Um grande abraço, fica com Deus e até mais.